Peraí, não estranhem o que eu vou fazer, tá bom? Mas é porque isso vai me ajudar depois a sincronizar o áudio. 1, 2, 3 e já. Porque dá o pico do áudio, aí eu sei exatamente onde botar o áudio com a imagem anterior. Boa. Truques, quando a gente grava com áudios diferentes. Que é normal para mim gravar com áudio e câmera diferente às vezes, né? Então, não é um problema. Vamos lá, então. Macetes que a gente aprende. Macetes que a gente aprende. Então, vamos lá. Miração, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Aprendiz Escritor, onde eu convido aqui alunos queridíssimos da Jornada de Escritor que deixaram de ser fãs para se tornar escritores. E hoje a gente tem uma convidada muito especial com um tema que, inclusive, vocês me perguntam bastante, mas eu vou deixar. Na verdade, tem 2 temas interessantes para essa convidada trazer aqui. A gente vai discorrendo assim ao longo da nossa conversa. Mas eu vou chamar aqui a minha co-host, que também é aluna da jornada, que me ajuda a tocar essas conversas extremamente valiosas. Jaque, manda aí quem a gente tem hoje, presente a nossa convidada. E aí, galera, como que vocês estão? Bom, hoje a gente trouxe uma convidada bem especial, com um tema bem diferente do que a gente tem falado ultimamente, né? Essa escritora com uma escrita e uma história tão intensa que eu precisei dar umas pausas na hora que eu estava lendo, mas, gente, é super intenso o negócio, tipo, é muito bom essa intensidade, mas, enfim, vamos conversar hoje com Gabriela, ou como ela prefere ser chamada, né, a nossa escritora, Helena Ribeiro, nome forte, inclusive, hein? E aí, como é que você tá, Helena? Como que tá essa vida de escritora? Então, primeiro, gente, muito obrigada pelo convite, né? Eu me sinto muito honrada por estar nesse espaço, né? E sobre a minha vida de escritora, ela tá meio atribulada por causa do final do curso, do meu curso de medicina, mas tá indo, eu tô escrevendo o meu segundo livro, Primeiras Impressões, que é tipo uma releitura de Orgulho e Preconceito, só que no meio da medicina. Não podia deixar uma grande parte da minha vida de fora, né? Muito obrigada. É legal porque, de fato, escrever tem até um escritor que fala isso, né? Escrever é viver, e a gente coloca as coisas que a gente vive dentro da história, né? E assim, você fala que a sua vida de escritora está atribulada, mas eu acho que se eu fizesse faculdade de medicina, eu com certeza daria uma pausa na escrita, pela correria que deve ser isso, né? É uma correria, muito cansativo, só que eu gosto muito de escrever, então eu não consigo ficar sem escrever por muito tempo. Me dá crise de abstinência. Assim, eu, nesse momento, estou passando por uma crise de abstinência de escrita. Eu estou contando os dias para começar a escrever a continuação da Máscara de um Anjo. E é aquela coisa, né? Eu não lembro se eu que coloquei isso ou se eu li isso em algum lugar, enfim. Mas a gente sempre brinca assim, tipo, a gente escreve para viver e vive para escrever. Então, independente da rotina que a gente tenha paralela, a gente tem que achar um buraco para escrever, porque se a gente não escreve, a gente fica doente. É muito doido essa falta que você está escrevendo. É como respirar. Sim. Tipo, se você não escreve, dá bug, falha na Matrix. Sim, falha na Matrix. Porque escrever, tipo assim, é o que deixa os meus dias melhores, sabe? É assim, graças a Sensei, eu consegui terminar minha primeira história. Então, assim, sou muito grata. E todos os ensinamentos eu levo até hoje, desde o planejamento, tudo certinho, importante. E até quando eu não quero escrever, eu sento e fico olhando para a tela, nem que seja para ficar olhando para a tela. Fico para, tipo assim, não, eu vou reservar um tempo para escrever. Pelo menos para pensar, né? Mesmo que você não consiga escrever naquele momento, pelo menos para você refletir na sua história. Por mais que não saia uma cena concreta, mas acho que faz parte de um passo do processo criativo. E talvez daquele momento, naquele momento específico, você pode não pensar, mas depois, quando você tá, sei lá, no chuveiro, andando, no hospital... Sim! Você vai, tipo, não, peraí, era isso que eu precisava. Teve um dia mesmo no hospital que eu fiz a segunda edição de Beco Sem Saída.
Eu acrescentei algumas cenas e etc. Teve um dia no hospital que eu escrevi mais de 2.000 palavras no celular enquanto a visita estava acontecendo. Eu apresentei o meu caso, assim que terminei de apresentar meu caso, continuei escrevendo. Olha Ai, Caraca! fantástico. Isso mostra que não tem desculpa para quem. Não tem tempo. Assim, eu entendo também que cada pessoa é uma pessoa diferente. Tem gente que às vezes não tem o foco para isso, né? Para conseguir. Eu também escrevia no celular enquanto estava para aproveitar. Mas eu sei que tem gente que tem limitações. Mas ainda assim, testa. Porque o problema é que a pessoa nem testa, entendeu? Aí nem sabe se tem ou não essa limitação. Porque talvez seja nesses momentos aí que você tem um tempinho que você vai de parágrafo em parágrafo, exatamente completando essa história. isso. É assim mesmo. Porque, tipo, antes eu só conseguia escrever no computador. Só que como eu tava indo sempre de para cima e para baixo, eu falei assim, não, eu tenho que começar a escrever quando dá. No Uber, na visita, quando eu tô voltando para casa. Então, tipo, é o tempo que dá. Assim, eu sigo várias, além da Sensei, é claro, eu sigo outros perfis de escrita, e, tipo assim, tem gente que fala assim, escreva todo dia. Eu fico, gente, então, na minha rotina não dá. Nem sempre dá. Então, assim, eu escrevo quando dá, quando eu posso, mas de uma forma constante. Exato, isso é o segredo, é a constância, sabe? E comprometimento com a história, né? Exatamente, já que completou bem. Porque, tipo, eu penso, toda vez que a gente conversa sobre essa questão, tem que escrever todo dia, eu fico pensando em mim, porque, tipo, essa brincadeira que eu falo, o meu foco de amoeba, é porque realmente tem épocas que eu não consigo fazer absolutamente nada, eu não consigo focar. Então, se falar para mim, você tem que escrever todo dia, ou você precisa escrever nessa frequência, eu não consigo. Não vai, não funciona. Então, eu sei que eu preciso definir uma rotina, definir ali um cronograma para eu saber até onde eu quero, tipo, esse aqui é o prazo máximo, mas essa ideia de você ter essa flexibilidade de entender como funciona o seu processo criativo também, porque cada um é cada um. Com certeza, cada um é cada um, e a gente tem que se respeitar e não se colocar nos moldes das outras pessoas. A gente tem que olhar para as outras pessoas e coletar o que é bom e deletar o que não funciona para a gente, e criar o nosso próprio mecanismo. E sempre procurar um auxílio, né? Você conversar com quem está nessa jornada. Eu falo jornada, não só a jornada em si, em que a gente está, que a gente passou, que é incrível, que todo mundo deveria passar. Mas, assim, a nossa jornada em si, né? Eu estou me descobrindo TDAH agora, né? Então, a gente entende algumas coisas. Você para e fala assim, putz, cara, é por isso. Então, é assim, é assado. E aí você consegue entender. Mas isso também vai um pouco de você ter um auxílio. Você tem alguém ali para conversar. O pessoal em casa, a família não apoia, mas sempre tem alguém. Se você for atrás, você sempre vai encontrar alguém. E é o que aconteceu com a gente, né? A gente encontrou a jornada, a gente encontrou o clã. Então, você consegue definir tudo isso. Sim, assim, além da jornada em si, o curso ter sido muito importante para mim, uma das coisas mais incríveis que a jornada traz é justamente o companheirismo, porque você encontra outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas do que você, então você não se sente sozinho. Porque por mais que sua família, seus amigos te apoiem, eles não passam pelo processo de escrita. Exato. Eles não são escritores, eles não passam por bloqueios. Então, tipo assim, eles estão tipo assim, calma, vai dar tudo certo, mas eles não entendem realmente, porque eles não viveram, entende? Então, tipo assim, a jornada me trouxe pessoas que eu converso quase diariamente. Tipo, me apoiam se não fosse as minhas betas que eu arranjei na jornada, Isis, Stephanie, Zanqueta, eu já teria desistido de primeiras impressões, há muito tempo. Olha só, tá vendo? É muito bom. É muito importante. E assim, só pegando o gancho, antes de... Eu sei que você ia perguntar da história, então... Exatamente. Só para fechar esse assunto aqui, que a gente até acabou emendando logo no início, que essa questão de se adaptar, né? Fazer algo que se adapte a você foi o que me levou a construir a metodologia da jornada. Que eu sempre falo, tipo, eu criei uma metodologia, diferente dos outros cursos de escrita, que às vezes reforçam as metodologias que já existem, a jornada é uma metodologia nova de planejamento da história. Porque é isso, tipo, quando eu fui estudar, pesquisar as coisas,
não se encaixavam muito bem no meu processo criativo. E eu queria criar algo que fosse flexível para mim, porque também cada história é flexível, cada momento da gente é flexível, entendeu? Mas que ainda assim tivesse essa sensação de jornada. Por isso que veio o nome, entendeu? De caminho, um caminho a ser seguido, que você não ficasse perdido, principalmente para quem está começando do zero. E é legal isso, porque de fato a gente pega, né? Não foi do nada que eu tirei isso, foram justamente das técnicas padrões, mas a partir daquelas técnicas, e não só de escrita, porque a metodologia toda da jornada, com essa questão, essa flexibilidade, vem da área de projetos TI, que é o método ágil. Então, com base na metodologia ágil, eu fui criando a minha metodologia de escrita, né? E que é isso, para adaptar a cada momento, a cada necessidade das pessoas, da história, para que a pessoa consiga alcançar, ver que, de fato, nós somos diferentes, né? A Jaque até falou aí sobre a questão do TDAH, tem o autismo, tem só o TDA, né, que a pessoa com déficit de atenção sem hiperativo, tem inúmeras pessoas, né, que pensam e o cérebro funciona diferente. Então, ter um caminho que te dê uma clareza, um conforto, mas uma flexibilidade de você, é no seu tempo, é do jeito que você conseguir, tenta de uma forma diferente, reencaixa as coisas, entendeu? A questão é você entender a estratégia, que eu sempre falo, né? Estratégia. Entendeu a estratégia, a base? Faz do jeito que se adapte melhor, né, ao seu jeito de pensar, ao seu jeito de agir. Isso é muito legal. Isso é incrível. E voltando um pouquinho para trás, né? Porque hoje a gente emendou, a gente se empolgou e foi longe. Oi, gente, eu falo muito. Se quiser cortar. Não, tá ótimo. Não, tá excelente. Essa é a ideia do bate-papo. É a gente ir conduzindo e os assuntos vão surgindo. Só para a gente voltar um pouquinho, Helena, fala um pouquinho sobre essa história que fez bastante sucesso, né? Beco Sem Saída, que foi a história que saiu da jornada também, né? Como que foi? Primeiro conta pra gente, o que é Beco Sem Saída? Beco Sem Saída é a história de uma mulher que ela tenta se desapegar justamente de um beco sem saída emocional. Essa é a ideia central da história. E a jornada de Gisele, a personagem principal, é justamente ela vendo o quão esse relacionamento não faz bem para ela e o quanto ela precisa se botar em primeiro lugar e se amar para ser feliz, sabe? É basicamente isso. À primeira vista, parece um triângulo amoroso normal, mas a verdadeira mensagem da história é você se amar primeiro, é você se cuidar, é você não aceitar migalhas, por mais que você goste da outra pessoa. Então, era isso que eu queria passar, sabe? E a história da Helena é uma das poucas histórias da jornada que nós temos lá aquelas cenas quentes. Cenas hot. Adoro. Eu acho que deixa a coisa mais perto da realidade, porque na realidade isso acontece, e então eu gosto de retratar. Eu gosto de pensar que eu escrevo de uma forma elegante, porque tem uns hotes que são assim que você fica assim com vergonha. Com vergonha, assim, meio tímida. Saúde. Né, realmente, quando eu falei sobre ser uma escrita intensa, não é só exatamente por conta das cenas mais quentes e tal, mas a escrita num todo, né? Cada detalhe, cada pedacinho, cada construção é incrível. A forma como você vem trazendo e contando a história, né? Logo ali no começo, a gente que já se identificando com esse... Caramba, esse é um trava-língua para mim, o nome dela. Gisele. Para mim também é um trava-língua. Falar Gisele, para mim é um trava-língua. Não sei por quê. Eu não sei, enfim, eu estou me entendendo. Daqui a alguns dias a gente se entende melhor. Mas assim, voltando, vai trazendo, apresentando ela, né? Ela é a escritora, toda ali, só aquele começo ali, a correria dela para terminar a história, para poder levar. E ela traz, sabe, todo aquele ambiente, assim, parece que vai colocando a gente ali dentro, e a gente que escreve
que é escritor, você vai se identificando, ela falando sobre o bloqueio criativo, é super massa. Então, assim, é essa intensidade num todo, sabe? De você conseguir colocar a gente dentro da história. Isso é incrível. Poxa, muito obrigada, Jaque, de verdade. Eu fico lisonjeada ao ouvir isso, sinceramente. Tipo, eu escrevi de coração mesmo, sabe? Foi, acho que a primeira página eu escrevi assim de primeira, até nas revisões eu praticamente não mudei nada. Eu acho que eu só mudei uma expressão que aqui na Bahia a gente fala, aqui em Salvador a gente fala muito aperto de mente, só que não, acho que não é muito conhecido no resto do país. Aí eu troquei a expressão. Mas, tipo, eu fico muito lisonjeada. Estou elogiando meu bebê. Sério, cara, é muito, muito bom. É que nem eu tenho falado em todos os podcasts aqui. A cada história, algumas eu já tinha lido antes, outras eu estou lendo agora, conforme a gente vai conversando com vocês. A cada história é um misto de sensações diferentes e uma certeza de que nós, escritores brasileiros, a gente tem potencial, sim, para alcançar grandes feitos com os nossos trabalhos. Isso é sensacional. E um detalhe que me chamou a atenção é que eu acho que eu até comentei isso já há algum tempo, já acho que em uma das aulas de jornada. E eu não sou uma pessoa que aprecia muito o hot, mas eu me senti muito bem lendo a sua história, sabe? A forma como você trouxe, como você detalhou, a forma como você foi conduzindo, foi excelente. Foi excelente. Poxa, obrigada mesmo, de verdade. Eu, tipo assim, eu fico arrepiada, muito feliz toda vez que alguém elogia o que eu fiz, porque foi de coração, foi, tipo, algo suado, sabe? Que eu li, reli, pedi ajuda, pedi opinião, sabe? Então, tipo, é muito legal ver que tem frutos de verdade. E eu tenho certeza que tipo assim, é sincero, sabe? Então, tipo, eu fico só muito feliz, de coração. Que eu acho que esse é o grande fermento do nosso trabalho, né? Você fazer de coração. Você vai fazer ali toda aquela parte técnica de planejamento, de estratégia, tudo isso que a gente sempre fala que é importante para escrever a história, mas o grande fermento é você escrever aquilo de coração. A gente estava conversando com a Ana ontem, né? Que vai vir para o próximo podcast. A Ana, escritora de Suspiros de uma Vida, que é uma história também que emocionou bastante, essa coisa de você, como que eu passo essas emoções para a história, né? A emoção que a gente sentiu na sua, que a gente sentiu na dela, é você, o escritor, também sentir emocionado, é você, como a gente falou, é você terminar a cena e você precisa parar, porque você se emocionou, você colocou uma carga emotiva lá. E isso é certeza que o leitor vai sentir depois também. Então, esse é o grande fermento de uma boa história. Não, e até, assim, porque eu acho que a Helena, o que ela faz do equilíbrio é também um pouco a Naya, porque a história que ela escreveu dentro da jornada não tinha, né? Depois ela acrescentou as cenas também mais hot. Mas é isso, tipo, não é que é o foco da história o hot, entendeu? Ele dá o tempero, é legal, traz realismo, né? Daquele casal, das problemáticas da Gisele, etc. Mas ele é um tempero e tá muito bem usado e dosado, né, nas cenas da Gisele. Eu lembro que quando eu fiz a leitura crítica, ela tava preocupada com isso. Meu Deus, será como é que tá o tom da história, não sei o quê. Será que não... Eu falei, não, tá ótimo. Muito empolgante, inclusive, as cenas, se é que vocês me entendem. E eu falei, não, tá ótimo, muito legal. E realmente, tipo, acompanha o tom da história, entendeu? Que é isso. Não se torna vulgar quando... Nada contra quem gosta de ler os vulgares, mas assim, não tem nada a ver se você... A gente estava até conversando sobre isso no grupo dos tutores esses dias, né? Que o Breno perguntou sobre isso. A gente teve uma pequena aula da Naya ali também, né? Exatamente.
Aí, a Nai pode chamar a Helena para ajudar ela a fazer a aula de dezembro. Para trazer lá para o clã. Porque tem muita gente com essa dúvida, porque tem muita gente que fica com medo de escrever essas cenas mais íntimas e não parecer as cenas mais vulgares, né? Mas tem como, você e a Nai mostraram ali que tem como você fazer de um jeito que seja leve, que ainda assim seja empolgante, né? Que seja excitante na medida da cena, e que não pese no tom do restante da história, quando a história não tem essa pegada 100%. Por que a gente estava falando isso? O Breno quer escrever, né, a cena ali da primeira vez do casal dele, etc., do par romântico dele, e aí ele estava tirando as dúvidas justamente com esse medo, né, de às vezes pesar um pouco a mão. E aí trouxeram até o exemplo de uma história, acho que é Cortes de... Você lembra o nome? Eu não lembro o nome da história. A Stephanie que falou que... Cortes de... Gente, calma, que eu sou muito ruim com o nome. Que fúria, alguma coisa assim? Isso, acho que é o tal do acortar, que o pessoal fica... Sim, acortar, sim, já ouvi falar muito, nunca li nada, mas... Eu também nunca li nada, mas a Stephanie... vou ver se eu acho aqui. Que ele é fantasia, mas assim, no início dele ele é tranquilo, e que de repente tem umas cenas assim... sabe, uns negócios loucos, uns hot violentos. Ai, caramba, eu achei o comentário dela aqui agora. O hot pesadão com asas. O hot... Hot é uma fantasia, então ela botou o hot pesadão com asas. Aqui, ó, Corte de Chamas Prateadas. Isso, é uma série. Eu nunca li, mas... Também nunca li. Eu tinha até vontade pelo sucesso que ela fez, mas agora já fiquei com o pé atrás. Mas é diferente porque, assim, Game of Thrones é fantasia, também tem umas cenas pesadíssimas, né? Mas o tom da história, desde o início, é assim, entendeu? É pesado. Exato, as mortes são pesadas, é tudo assim nesse tom. Então combina. Pelo que a Stephanie falou que é leitora dessa história, ela vinha com um tom muito de fantasia normal, entendeu? Tipo, aquele tom, tipo, sei lá, é como se você botasse uma cena hot em Senhor dos Anéis, entendeu? A sensação que passou foi isso, entendeu? Que não, socorro. Exato, que não cabia muito bem ali, o tom da história é diferente. Então é tomar cuidado com isso, né? Mas assim, eu acho que vocês seguiram o tom certo, sabe, da história e colocaram realmente assim como uma primosidade que não deu esse, ai meu Deus, tem uma cena de sexo. Porque isso é natural, é normal, ainda mais quando tem um casal, né? Mas eu acho que é exatamente você conseguir ponderar o como você passa isso pro leitor, né? Exatamente. Helena? Eu achei que tinha, tipo, tá, vai. Não, pronto, não, eu tô aqui. Que, tipo, tem eu acho que foi importante eu trazer o hot para Beco Sem Saída, porque muito para mostrar a conexão entre Gisele e Pedro. E como Gisele lidava com os repetitivos abandonos dele, as situações que ela se colocava, que muitas vezes acontece isso na realidade, que a procura por carência. Então, eu achei importante retratar isso. E retratar de uma maneira dosada também, né? Porque assuntos que são mais complexos como esse, você tem que ter um certo olhar, um certo cuidado na hora de lidar, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu sempre penso, e às vezes eu me pego conversando com alguém, você vai falar sobre suicídio, e depende, é difícil, o que se passa na cabeça de alguém que comete o suicídio, né? Você fala, mas por que tirou a vida? Mas se você vai mais a fundo e você estuda, você vê que a pessoa, na cabeça dela, não é que ela tá tirando a vida, ela não tá se matando, ela tá, na verdade, ela tá colocando ela tá tentando colocar um ponto final naquele sofrimento. Então, tipo, uma saída de emergência. Exatamente. Fala muito sobre isso. Não é o que a pessoa procura, mas sim um alívio que ela sente da dor, que a dor é tão profunda que ela só quer o esquecimento, ela só quer ficar no limbo, onde ela não sinta o que ela está sentindo. Exatamente. E não só isso, mas, por exemplo, a gente até tem algumas histórias que vão trabalhar sobre essa temática do homossexual,
você tem várias outras temáticas, e você precisa tomar cuidado na hora de lidar com isso dentro da história. A própria religião também. Eu lembro que teve alguém que comentou sobre isso há algum tempo também, escrevendo a história. Olha, eu vou trabalhar com alguma religião, mas eu também tenho que tomar cuidado para, de repente, não colocar um julgamento ali e deixar as pessoas daquele mundo, daquele universo, daquela região, enfim, se sentirem ofendidas, né? Então, você tem que ter essa dosagem. E as meninas conseguem, a Helena consegue dosar isso muito bem, né? Consegue trabalhar sem, poxa, né? Caramba, a Gisele só dá trabalho com o que tem na cabeça dessa menina, né? Então você consegue acompanhar, você entende o lado, né? E eu acho legal a questão da complexidade que trouxe para a história, de não mostrar só o lado da pessoa que, digamos, sofre com esse relacionamento abusivo, né? Mas a pessoa que também sofre causando esse relacionamento abusivo, que é o Pedro, né? Isso, Pedro. É o Pedro. Então, é interessante ver que tem uma cena ali que a gente vê os dois lados, né? Não passando pano para ele, né? De jeito nenhum. Não é assim que a Helena aborda, não passando pano para ele, mas você consegue enxergar um pouco mais, entendeu? A gente consegue ter uma outra visão, um outro lado, né? Uma outra perspectiva dentro daquela história. E é legal porque, assim, quando às vezes a gente fala sobre relacionamentos abusivos, a gente fala sobre a questão de maus tratos, né? Aquele relacionamento mais violento. Só que o legal de Beco Sem Saída é mostrar que até nesses relacionamentos mais sutis, que, não tem, né? Ele não xinga ela, ele trata super bem, na verdade, né? Dentro, assim, quando tá junto, tá. Mas o peso psicológico daquilo dali, né? Também um alerta até pra pessoa que fala assim, nossa, peraí, eu passo por isso também, então isso aqui é tóxico, é ruim, né? Apesar dele não ser uma pessoa ruim, é ruim para os dois. Exatamente. Inclusive, Sensei, eu, na época da primeira edição, quando eu estava divulgando, teve uma pessoa que eu fechei uma publi, que ela disse que não conseguiu ler porque ela tinha passado por aquilo e trazia sentimentos ruins para ela, e ela não conseguiu terminar de ler. A gente encerrou a parceria, ela me devolveu, disse que não ia falar nada de mal, mas, tipo assim, tocou ela mesma, entendeu? Na época eu fiquei bem triste, porque eu fiquei, ai meu Deus, eu trouxe sofrimento para uma pessoa, mas arte é assim, né? Não, eu não acho nem que você deva pensar que você trouxe sofrimento. Ela passou por um sofrimento e seu livro tá tão no detalhe que fez ela realmente se enxergar de novo, viver naquela situação, né? Que ruim para ela ter vivido essa situação, não pelo livro, né? Mas até isso é uma coisa que alerta ela que ela tem que tratar ainda. Porque se ainda fere, né? Se ainda dá esses gatilhos, é bom que trate, porque isso significa que ainda não está cicatrizado dentro dela, né? Quando a gente sofre com esses gatilhos, é porque aquilo que a gente viveu não está cicatrizado dentro da gente ainda. Mas isso é interessante até para a pessoa que talvez não se enxergue, de fato, ler, se enxergar e pensar, não, peraí, tem alguma coisa errada também com o meu relacionamento. Isso, trazendo com o que a Jaque falou sobre a responsabilidade, é o que eu falo. O autor tem responsabilidade sobre aquilo que ele escreve também, né? Tem que ter essa responsabilidade e entender aonde que você está alcançando, entender que a história não é só entretenimento, né? Porque da mesma forma que a história ela é terapêutica para a gente que escreve, porque a gente fala, diversas vezes a gente falou isso, né? Porque você escrever é terapêutico para a gente, você se encaixa, se entende ali, você se conhece muitas vezes. É terapêutico também para quem lê, para quem está lendo a história. Então, e realmente essa responsabilidade é gigante, porque muitas vezes a pessoa pode, como eu falo também com as aulas com os meninos, você pode ensinar alguém alguma coisa, você pode levar a pessoa a se conhecer, você pode levar a pessoa a se sentir bem, e você pode levar a pessoa a uma situação como essa. Aí chegar aqui, poxa, que realmente eu ainda não consigo me sentir bem com isso. Então, vamos procurar ajuda, né? Vamos atrás, vamos entender. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, o escritor tem, assim como qualquer outra profissão, a gente tem. Sim, sobre isso que você falou, Jaque, sobre a gente
ensinar algo para outra pessoa, eu, na verdade, escrevi Beco Sem Saída porque era um tapa de luva de pelica na minha própria face, sabe? Porque eu passava pela mesma situação que Gisele. Não exatamente igual, mas o contexto parecido. Então, a ideia da história veio com... Se eu consigo escrever, criar uma personagem, criar uma história que ela consegue, eu também consigo. E, no final das contas, eu consegui. Consegui. Saiu do seu beco sem saída. Saí. Foi difícil, mas deu. Foi tipo assim, quando eu terminei o livro, foi quando eu coloquei fim no meu beco sem saída. Foi bem cronometrado. Isso é muito legal, porque tem muitos autores que trazem isso. Eu não sei se você já assistiu Sex and the City, a série da HBO, ou já ouviu falar. Eu nunca assisti toda, mas já ouvi falar e vi alguns episódios, porque eu acho um pouco engraçado. E ela é uma escritora, e ela faz sucesso, né, dentro da escrita, justamente trazendo o que ela vive, né? Então, isso que é interessante, porque às vezes as pessoas acham, e como aqui a gente fala muito sobre esse universo geek e tal, as pessoas acham que é só fantasia, totalmente... Não, você pode encontrar coisas da sua realidade, da sua própria vida, e colocar isso dentro da história, né? Sim, com certeza. Eu acho que fica até mais... Não é mais fácil, mas você consegue, como você passa por isso, você sente, passar isso para o leitor fica mais orgânico, sabe? Porque você sabe o processo, você sabe as sensações, então você não fica se perguntando como aquele personagem pode estar se sentindo. Você sabe, você passou por isso. É aquela questão de proximidade, né? Você se identifica muito mais com aquilo que você está lendo. Você olhar para o personagem e falar, putz, sou eu aqui, cara. Então, o que será que vai acontecer na história dele? O que será que ele vai fazer? Então, você vai meio que fazendo esse espelhamento, né? Você faz quase que um laboratório entre você e o personagem que você se identificou. Uhum. Exatamente. E quando você postou, né, a primeira versão lá na Amazon, deu um certo pico também, né, nas pessoas que foram ler e dos comentários. E como é que foi a recepção desses comentários? Teve algum que se identificou, que falou, nossa, eu já passei por isso também, né? Justamente para fazer, né, pegar esse vínculo de similaridade, né? Porque quando você vive, a gente sabe que outras pessoas vivem igual, e você coloca aquilo no personagem, então com certeza vai se ligar a outros personagens, a outras pessoas também, né? Que vão olhar e vão falar, caraca, foi aquele comentário que eu falei, né? Para mim, meio que sem sair disso. Ou é aquela amiga que você conhece, ou você é essa amiga que já tomou essa decisão errada. Exatamente. Inclusive, na segunda edição, tá o comentário da seu sensei na capa do livro físico. Nossa, cadê o meu livro? Que eu quero já ostentar ele aqui. Eu tenho que ir no correio, mas tá difícil, viu? Eu tenho que enviar vários que eu encomendei, acho que uns 11 livros. E aí chegou uma caixa imensa lá em casa, cheia de livros, eu fiquei toda emocionada. Eu tava com a minha amiga, que é a minha Estela, né? Que praticamente todos os personagens de Beco Sem Saída foram baseados em pessoas que realmente existem em alguma característica. E aí a minha Estela estava lá no dia e foi muito legal. Eu dei a versão dela. Foi ótimo, foi ótimo. Imagina a emoção. Mas e como que foi esses comentários? Teve algum comentário de alguém se identificando? Sim, perdão. Como eu posso dizer? Teve. Não sei tanto, não lembro tanto na Amazon, porque as coisas já faz um tempinho, então as coisas me embaralham um pouco. Mas a maioria dos comentários foram de pessoas que fizeram públicos para mim e faziam parte de comentar a opinião sincera, né? Aí, muitas delas foram no meu privado falando que já passaram por essa situação, que estavam vivendo aquela situação, que se entendiam com Gisele. E foi muito legal, porque eu não esperava, sabe? Eu torcia, mas eu não esperava. Porque
você sempre acha que não vai conseguir, que você não vai conseguir trazer emoções boas, que as pessoas não vão gostar do que você escreveu. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Tipo assim, eu escrevo diário, então eu pegava os comentários, imprimia e colava no meu diário, porque para mim foi muito importante. Com certeza. É um trabalho que a gente tem para escrever aquilo daí. Quando a gente tem esses comentários positivos, é maravilhoso. Sim. A treta é quando você tem comentários ruins, né? Eu até comentei. Aconteceu, sim, eu lembro. Comenta um pouco sobre isso, porque é interessante, porque muita gente às vezes não sabe lidar também com isso, né? Eu ainda tá marcado assim na minha mente como em brasa, sabe? Foi assim, tem o site chamado Scoob, né? Que eu acho incrível, uma rede social para leitores. E aí tinha uma menina, não sei de onde, que falou assim, enquanto ela estava lendo o livro, que quando você vai lendo, você pode fazer comentários do livro. Aí ela falou, não sei como esse livro recebe uma nota tão alta. O livro é meio... Eu não lembro exatamente as palavras, mas ela quis dizer que a história era bem mediana, que era bem blé, e não entendia porque estava um ranking tão alto, que estava 4,6, alguma coisa assim. Porque a maioria das pessoas que leram deram 5 estrelas. Graças a Deus. E esse comentário, tipo assim, eu lembro que no dia eu fiquei muito triste. Meu dia acabou. Eu lembro, você foi falar no clã, você foi falar lá no grupo. Eu compartilhei isso, né, no clã, porque eu realmente não sabia lidar. Eu fiquei, tipo assim, sabia que podia existir, mas quando vem é uma facada no seu coração, porque, velho, eu sou bebê. Do meu filho. Exatamente, eu sou bebê. E estão falando mal dele, aí a vontade de falar assim, você que não leu direito, leia de novo. A vontade é essa, mas a gente, tipo, é como a Sensei já falou isso várias vezes, em várias aulas dela. Você não vai agradar todo mundo. Você vai agradar o seu público específico. Mas você internalizar isso, porque, tipo, faz parte da natureza humana querer ser aceito. Exato. Então, o que a gente faz também, a gente quer que seja aceito por todo mundo. Mas essa não é a realidade. Então, assim, foque mais nos comentários positivos. Olhe a balança, bote na balança. Tem mais comentário positivo, tem mais comentário negativo, o que pesa mais? E vejo os negativos de uma forma, o que eu posso melhorar mais? Porque, por exemplo, teve uma menina que eu fiz uma publi, que eu vou ser sincera, eu sou muito apressada. Eu quero fazer logo tudo e coisa e tal. Na jornada, eu lembro que a gente ainda estava no planejamento, eu já estava escrevendo. Eu pulo etapas, aquele meme da pessoa pulando, botando o pé no degrau lá em cima e várias etapazinhas, pulando, sou eu. E aí, ela falou que tinha uns erros de diagramação, que tinha uns erros ortográficos que tiravam um pouco da leitura. E na hora que ela falou isso, eu fiquei tipo, vou tomar mais cuidado. Que foi agora que eu fiz isso na segunda edição. Eu olhei eu li com muita calma, eu diagramei com muita calma, para não acontecer esse erro de principiante. Então, você deve pegar os comentários ruins, negativos, e olhar o que eu posso extrair para meu trabalho ficar melhor. E os positivos, você olha o que eu fiz de bom para eu continuar fazendo de bom. Então, tudo é questão de você extrair o que vai ser melhor para você, para sua carreira. Porque nós estamos aqui, somos escritores, apesar de fazermos outras coisas, é uma carreira. Exatamente. Mesmo sendo uma carreira em paralelo, é uma carreira que dia espero que não seja mais tão em paralelo. Tem gente que ainda gosta de levar as duas em paralelo e não tem problema nenhum com isso. Mas é isso que você falou, tipo, é realmente prestar atenção no que você pode melhorar, né, com os resultados que vêm. E também entender que talvez, ok, você não vai ser perfeito, entendeu? Um erro, por exemplo, de escrita, cara, passa até em editoras grandes, entendeu? Um ou outro. Claro que tem todo o nivelamento, né? Não é tantos assim, mas uma coisa ou outra, às vezes pode acabar passando, tudo bem, eu vou melhorar na próxima edição, né? Ou no próximo livro, etc. Mas é realmente um processo, não é uma coisa
fácil você conseguir internalizar aquilo sem se desesperar e querer abandonar. Entendeu? Ah, meu Deus, eu não presto e nunca mais eu vou escrever nada. E na época eu já estava escrevendo Primeiras Impressões, eu quis largar Primeiras Impressões e ela nem tinha lido Primeiras Impressões. Eu queria largar Primeiras Impressões, tipo, eu não escrevo bem, coisa e tal. Se não fosse a minha Estela, né, Catarina, Stephanie e Isis, eu teria largado. Teria jogado para cima, falei, não sirvo para isso, é isso aí. E tipo assim, eu peço para quem tá ouvindo não fazer o que eu fiz. Quer dizer, o que eu quase fiz. Porque não é todo mundo que vai gostar e você tem que aceitar isso. Não pode levar para o lado pessoal. A pessoa não está querendo te ofender como pessoa. Às vezes vai. Que tem uns vai, às vezes vai. Mas a maioria das vezes vai estar criticando a sua obra, não você. Não leve para o lado pessoal. Saúde, Sensei. É que pra você, principalmente, é muito pessoal, porque foi uma coisa que tinha muito de você ali dentro, né? Tinha. Então parecia que ela estava criticando você, dizendo que a sua história de vida também não era mediana, entendeu? Eu acho que é um pouco disso, isso agrava também. Saúde, Sensei. Saúde! Até um ponto, assim, só para também lembrar que, né, que a gente está falando sobre essa questão de você ponderar os comentários positivos, os negativos, você está aí o que é melhor. Mas também, às vezes, enxergar se aquela pessoa que está dando o comentário negativo, se ela realmente seria o leitor ideal da história, né? Exato. Porque tem muito disso, porque eu vejo que muitas vezes quando as histórias começam a alcançar rankings, e aí o povo vai ler porque tá no ranking, não porque seja algo que ele goste de ler. Sim. E aí nessa querer ler umas histórias que estão ali no ranking e acabar você não gostando. Sombras do Passado foi isso. Teve uma pessoa que leu, falou assim, não, a história tá legal, mas assim, né? Aí vem aquele mais, aí você fica, ixi, caramba, o que será que eu fiz? Mas depois, na hora você fica meio balançado. Mas eu entendi que a pessoa que leu não é o leitor ideal. Eu converso com ela e o tipo de leitura que ela tem, que ela aprecia, é totalmente diferente. Tipo, enquanto eu estou viajando na maionese, ela está vendo questões políticas, questões mais ai, como é que fala? Perdi a palavra agora. Sobre lutas mesmo, essa coisa da sociedade, é uma coisa mais isso, é uma coisa mais concreta, é diferente. Então depois caiu aquela ficha aí, eu acho que todo mundo que passou pela jornada tem isso, né? E vem aquela vozinha da sensei aqui atrás assim, olha, não é a sua leitora ideal, então sossegue, fique tranquila. Exato. E tipo assim, eu falo de novo, vou falar agora e vou falar 1000 vezes, a jornada é perfeita, vocês têm que fazer. Eu sempre, eu falo para todas as minhas amigas, inclusive eu tô perto de convencer uma amiga minha a se inscrever na próxima, porque a minha Estela, né, na verdade, ela, tipo assim, ela é um gênio, só que ela não sabe por onde começar, e ela tem altas pretensões, ela, tipo, quer escrever o próximo Crime e Castigo da vida, entendeu? Ela lê esse tipo de livro, Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, ela só lê esse tipo de livro, e ela queria escrever um livro assim, eu falei, velho, vá pra jornada. Vá pra jornada. Tipo, a jornada foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Falo 1000 vezes se for preciso. Muito bom. Obrigada. Eu não consigo receber elogio. Não é nem meu, né? De toda. Porque a jornada agora não sou só eu, né? Tem instrutores como a Jaque, a Stephanie, e toda a questão do clã também, que faz muita diferença, né? Da comunidade que vocês formaram lá. Faz diferença, como você falou, a Stephanie e a Isis, você conheceu lá dentro da jornada. Eu acho que faz diferença porque não só você tem, como você falou, né, a sua Estela, não só ela pode ler, criticar e tal, mas também a questão das outras duas meninas terem passado pela jornada, saberem o que criticar, o que apontar para você,
porque na hora do desespero, elas não vão só falar assim, ai, não, tá bom, tá ótimo. Não, elas conseguem dar um feedback um pouco mais técnico, que realmente dê uma lógica pro seu cérebro de falar assim, não, de fato, não é que só tá bom, é tipo assim, não, mas tá legal, porque você tá construindo a personagem dessa maneira, tem esse gatilho, tem... Aí você fala, não, é verdade, olha só, até que eu tô construindo uma coisa, entendeu? Não é só aquele, ai, tá legalzinho, entende? Tem um... Elas conseguem conversar e convencer você de forma técnica que a sua história tá boa, né? Consegue apresentar provas, razões, e que isso também é um gatilho, é a razão, né? Que, inclusive, a gente ensina na jornada também, a razão do porquê aquilo tá acontecendo, né? E aí você consegue se embasar melhor e eu acho que dá uma segurança melhor também para continuar. Sim, sim, poxa, se não fosse pela comunidade, pelas pessoas, eu acho que eu teria deixado todas as minhas inseguranças falarem mais alto. Porque por exemplo, sobre betagem, eu não escrevo tudo e depois mando. Eu vou mandando capítulo por capítulo. Uhum. Porque eu percebi que eu preciso de estímulo constante, feedbacks constantes para continuar a escrever. Sim, mas a betagem é isso. Para mim, o leitor beta, ele não pode. Tanto que na jornada, mesmo vocês aprendem, você vira e mexe, vocês têm que mandar de novo o texto, né? Então, às vezes o leitor fica assim, meu Deus, eu não aguento mais também. Mas tem que mandar ao longo da jornada, não é só no escrito, porque a betagem ela serve para isso, para que quando você estiver escrevendo, a pessoa já te alertar, olha, você está indo por um caminho estranho, ó, já não é isso que eu gosto. E por isso que eu falo que é importante o leitor beta, tem que ser o espelho do seu público ideal, porque é aí que você vai nivelar. Também não adianta você ter um leitor beta aleatório que não seja o seu público-alvo. Porque senão você vai alinhar aquilo dali, a história, com base no gosto de uma pessoa completamente diferente. E aí, quando você lançar e o seu público não gostar, o erro tá em você ter tentado nivelar para uma pessoa errada, né? Isso é importante, mas é isso, tipo, ele te ajuda a conduzir, não é a análise crítica só no final, né? Ou aquela leitura final para você validar o seu produto, mas ele te ajuda a te guiar no momento que você está escrevendo. Sim, muito importante a betagem. Inclusive, quando me chamaram para ser beta, eu fico muito honrada, porque é uma responsabilidade muito grande, sabe? A pessoa tá confiando em você, sabe? Acho massa. Confiando que você vai ler, que você vai dar os pontos de atenção certos, né? Para que você consiga lapidar ali e conduzir a história. Exatamente, um nível de confiança muito grande. Faz total diferença. É muito. Você olha a qualidade do que você escreveu antes, sem ninguém te conduzir, ninguém junto ali com você. Para uma que você faz agora, tendo ali seu leitor beta, tendo ali alguém para acompanhar. No nosso caso, a gente tem todo o pessoal do clã para você ir trocando ideia. Dentro da jornada, você tem a Sensei. Então, é diferente. Você consegue ajustar e alinhar muita coisa durante o processo em si. E aí o resultado, o produto que sai depois, né? Porque é um produto, é um livro, né? É incrível. E as reações são as melhores possíveis, né? Você fica num misto de sensações que você quer se prender naquilo e não sair nunca mais. Sim, tipo, o que eu lembro que na minha época da jornada, eu adorava as minhas missões preferidas, era quando a Sensei ia ler. Porque eu ficava contando os dias, as horas para eu receber o feedback, porque eu adoro receber feedback, porque eu aprendi que a primeira versão não vai ser a melhor versão. Sempre dá para melhorar. Então eu ficava tipo assim, eu quero melhorar, eu quero deixar melhor, eu quero lapidar o máximo possível. Eu adoro receber feedback. Tipo, eu sou viciada em receber feedback. Feedbacks construtivos, né? Que sejam construtivos. Mas eu gosto. Isso foi uma experiência que eu passei, né? E por isso que eu coloquei na jornada de. Fora essa questão de você lapidar, o que você falou, ter esse feedback positivo e você descobrir que você está no caminho certo, né? Ainda mais com a Máscara de um Anjo, que era um suspense que tinha plot twist. Plot twist. Porque
eu queria descobrir se realmente o que eu estava construindo, aquelas camadinhas que eu estava realmente iam dar surpresa. E quando eu vi a reação, e o mais legal é que a minha letra beta é minha vizinha. Então eu via ela lendo, entendeu? E ela dava cada. Meu Deus, não acredito, como assim? Então era muito legal, sabe? Ver essa reação dela e, exato, dava motivação de falar, então estou no caminho certo, deixa eu continuar aqui fazendo. É muito legal, dá esse ânimo, né? Dá esse ânimo que às vezes é a diferença entre você largar e você continuar na sua carreira, sabe? Uhum. É a diferença, é o que pesa na balança, sabe? Porque eu agradeço muito a rede de apoio que eu tenho na minha carreira de escrita, sabe? E eu tenho total confiança nessas pessoas, sabe? Eu tenho total confiança e eu agradeço muito, muito, muito a elas. Tipo assim, muito. Eu sempre fico mandando várias mensagens de agradecimento. Obrigada, obrigada, obrigada. Para você terem ideia, eu fiz o namorado da minha Estela ler e ele comentou, ele faz psicologia, inclusive o nome dele tá nos agradecimentos. E aí eu fiquei tão grata por ele ler que eu dei um presente para ele. Falei assim, toma. Eu falei, toma. Assim, véi, ele leu pelo WhatsApp. Eu mandava pelo WhatsApp. E ele lia e fazia, tipo assim, me mandava áudios de mais de 1 minuto. Com considerações e coisa e tal, e etc. E, tipo assim, eu sou amiga da namorada dele. Entendeu? Ele é um fofo. Ele é um fofo. Ele realmente se importou, né, em fazer essa construção. Sim, e ele sabe que que ele também quer escrever, inclusive eu já falei para ele, vá para a jornada. Eu falei para ele que eu estava abertíssima para ler as coisas que ele escrevesse. Acho que ele quer escrever um romance, não, uma história policial, um mistério, alguma coisa assim. Eu adoro. Mas deve ser, assim, romance policial, mas falando do romance, a história, né, o romance, a história maior, que também tem a categoria de romance policial, que é uma história maior, porém voltada para esse mistério policial, que é um pouco do que é A Máscara de um Anjo também, que tem ali seus coisas, é interessante. Eu gosto muito desses romances policiais. Vou adorar tê-lo na jornada para ajudar a construir. Para ajudar a construir isso, cara, isso é muito legal. A gente, tá ficando cada vez mais curto o tempo dessas conversas, tá? Aí uma hora tá passando cada vez mais rápido. Mas, não, antes, eu não vou sair daqui sem um assunto importantíssimo, que apesar de estar aparecendo aí na tela a Gabriela, a gente está chamando ela de Helena, porque ela usa o pseudônimo. Verdade, né? Verdade. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque são dúvidas que eu recebo aqui no canal, das pessoas perguntando como é que usa o pseudônimo, como é que tem problema e tal. Como é que foi para você primeiro decidir usar, por que você decidiu usar o pseudônimo? E como é que foi para você escolher o nome, né? Como que você trata isso nas redes sociais também, que você faz uma divulgação legal nas suas redes sociais? Conta um pouquinho, compartilha um pouquinho para quem também está a fim de usar um pseudônimo. Então, inicialmente eu pensei em usar um pseudônimo porque, como eu disse, é uma história que eu vivi, então era uma coisa muito pessoal e etc. E eu não queria também misturar, caso no futuro a minha carreira de medicina não se misturar as coisas. Eu queria deixar, assim, romance de um lado, ficção de um lado e medicina do outro. Então, isso que me levou a querer ter um pseudônimo. Inclusive, no meu Instagram, eu não é a minha foto, é um desenho do meu rosto. Quer dizer, do meu rosto não. Minha silhueta, pronto, minha silhueta. E aí, sobre a escolha do nome, é como eu sempre digo, não é uma história muito interessante. Eu simplesmente gosto de Helena, eu acho o nome bonito, e eu acho Ribeiro um nome legal. Aí eu juntei e ficou legal. Foi isso. Ficou legal, ficou intenso, ficou legal. Oxi, nome forte, menina. Não, mas eu acho legal falar isso, porque assim, às vezes as pessoas acham que tem que ser um nome mirabolante, numérico, sabe? Vou consultar mapa astral, vou fazer. Tudo bem se a pessoa quiser fazer, mas não precisa. Pode ser simplesmente o nome que você goste. Teve.
não teve um motivo especial. Eu só gosto. Aham. Só gosto. Não, eu acho legal isso que você falou, porque assim, você tem uma carreira muito forte na medicina também, né? Porque não é uma coisa tipo, eu tô aqui por acaso. Eu acho que quem escolhe medicina é porque ou é louco, ou é porque gosta muito do que faz. Cara, é muito Eu acho pesado. que é um pouco dos dois. É. Eu acho que é um pouco dos dois. Então, e aí nesse caso, assim, eu acho interessante porque é uma coisa que você realmente constrói o seu nome dentro dessa carreira, né, como médica, e você vira referência, né, dentro da sua área de estudo, e aí, de fato, a pessoa vai pesquisar lá, imagina, né, você comentou aqui com a gente no início, antes da gente começar a gravar, que você estava agora fazendo lá é interno, né, que chama os processos Esse internato. na obstetrícia, né? E aí, imagina você, a mãe vai procurar lá, uma grávida vai procurar lá a Gabriela Bittencourt e aparece lá os livros da Gabriela. Mas peraí, ela não é ela é obstetra? E assim, eu tinha medo de que isso, os meus romances impactassem na minha credibilidade como médico, uma coisa que, tipo assim, não deveria impactar, mas que tem esse viés, sabe? Então, eu preferi deixar as coisas separadas. É triste ter esse viés, não deveria de fato, mas é isso que você falou, tem. Então, é ruim mesmo. Mas eu acho estrategicamente, né, muito bom, justamente porque não confunde, imagina. Aí imagina também a pessoa vai procurar o seu livro, aí tá lá você com uma foto de um parto, entendeu? Diferentes, né? Que podem sim ligar uma coisa a outra, porque eu acho que principalmente você que escreve romance, que escreve falando sobre o cotidiano, na verdade, você tem essas histórias mais cotidianas que falam mais sobre a problemática que aquela pessoa está falando, tá passando naquele momento. Eu acho que com certeza liga, às vezes, se você de fato fosse especializar nessa área, que cuida mais de mulheres e você acabar. Sabe, eu acho que no futuro tem tudo para ligar uma coisa com a outra, assim, super, sabe? Sabe? Imagina você no seu consultório, ter lá atrás os seus livrinhos, assim, a pessoa legal, aquele livro ali, você fala, meu também. Nossa, não, é uma autora, deixa eu te recomendar essa autora aqui, que é muito legal. Enquanto você tá aí de repouso, esperando, enfim. Eu acho que é uma coisa que, assim, eu acho que tudo na vida dá para você juntar, sabe? É só você achar o viés que junta as coisas. Mas eu acho estrategicamente muito interessante, assim, é uma coisa que pode assim, dar muito certo no futuro, né? Eu acho. E sabe o que é legal? Eu não sei se vocês enxergam isso, mas ontem a gente estava conversando com a Ana, e ela é psicóloga, e quando ela veio conversar comigo sobre essa questão do que fazer depois, né, como tocar a carreira, e ela também gosta muito de escrever essas histórias, apesar dela gostar muito de fantasia, ela também gosta de introduzir as histórias das pessoas dentro do livro dela, né, das pessoas que ela escuta, que ela vê. Um dos próximos projetos dela é até criar um livro de contos com histórias, né, com testemunhos de várias pessoas. E aí, o que eu falei para ela, nossa, isso para você ligar na psicologia é fantástico, porque você pode tratar pessoas através dessas histórias, entendeu? Essas histórias podem ser um meio de cura. Então, assim, não é. Era uma coisa que antes era assim: não, para você ser escritor, você só tinha que ser escritor, ou é só isso que você... Não, a escrita pode ser moldada ao que você faz e ser um complemento, entendeu? Uma outra via daquela profissão que você já tem. Você não precisa ser ou médica ou escritora, ou se você não se sustentar 100% com a escrita, significa que como escrita você falhou. Não é isso, entende? É uma coisa tá ligada, você pode ligar uma coisa a outra, e eu acho que isso em qualquer profissão. Isso é muito bacana. Assim. Mas, assim, eu concordo com o que a Sensei falou, mas eu só queria acrescentar sobre isso do meu pseudônimo, que com o tempo eu não me importo mais de ter meu rosto meu rosto, como posso dizer? Associado aos... Associado, isso, que inclusive a câmera tá aberta, tá gravando, mas o início foi por isso que eu contei anteriormente, que eu queria deixar a minha carreira médica e minha carreira de escritora separadas.
Não, mas assim, é ótimo, assim, eu falei, tem aquele problema de fato a pessoa pesquisar, vir Bittencourt e vir o parto e coisa, o que também não tem problema nenhum, desde que você, né, consiga conduzir bem isso, mas nem é essa questão. Mas legal você ter falado isso, porque eu também comecei com um pseudônimo, né, não, o meu pseudônimo não era mais ligado a mim, mas eu só usava o meu sobrenome, e eu também não aparecia no Wattpad, e eu falo isso, tem até um conteúdo aqui, um dos plots, onde eu falo como você perder a vergonha de mostrar as suas histórias. Você pode começar se escondendo um pouquinho. Tem uma hora que talvez você vai, então, se sentir segura para mostrar, e tem uma hora que às vezes você vai falar assim, não, eu gosto de fato de manter esse mistério, como a gente tem a Draco, né? A Draco, ela gosta de não aparecer, ela já tentou aparecer, mas ela gosta de manter isso, ela gosta de manter suspense, e a gente tem alguns escritores que as pessoas não conhecem de fato o rosto, né, muito, a gente tem até outros artistas que não gostam de aparecer, né, querem que a arte apareça primeiro, não gostam de ser a pessoa associada àquilo, não por vergonha, eu acho que é isso, ela chegou num ponto de entender que não era por vergonha, mas ela queria ter uma abordagem diferente, né, e eu acho que é todo um processo para cada um. Sim, é a marca dela. Exato. Entende? Esse mistério, eu acho que faz parte. Uhum. Mas, no meu caso mesmo, foi porque medicina é um mundo muito formal e etc. E eu, no meu livro, eu escrevo hot, sabe? E muitas vezes as pessoas não levam muito a sério, as pessoas escrevem hot. Exato. Então, eu fiquei preocupada, Sim, eu entendo. E é isso, eu acho que se você. Eu acho isso excelente. É melhor você criar esse pseudônimo, mas caminhar assim até o momento que você se sente segura, então, e falar, dane-se, eu vou aparecer mesmo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. No meu caso também foi isso, né? Eu não sou menos médica, menos séria, porque eu tô escrevendo esse tipo de história, são coisas diferentes, e você lida bem com isso, eu acho que isso acaba passando para as outras pessoas, sabe? A gente reflete isso para as outras pessoas também. Mas é melhor você começar assim do que você não fazer, entendeu? Do que a pessoa ficar com tanta vergonha ao ponto de, então eu não vou fazer. Não, use o pseudônimo, se esconda mesmo se você quiser, crie, né, um personagem para que esteja ali na linha de frente para você divulgar suas histórias, mas comece. E depois a segurança vem, ou então você realmente continua com aquele personagem, mas divulgue suas histórias. Isso, não deixe de escrever, não deixe de publicar, porque você não quer se mostrar. Porque é super possível, como a Draco faz, como eu fiz inicialmente, como a Sensei fez. O importante é você colocar suas histórias no mundo, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma história para contar. E acho que essas histórias valem a pena ser escutadas, sabe? Porque carrega um pouquinho do escritor, carrega um pouquinho das experiências, sabe? Eu acho que a escrita, contar a história, é não só a gente colocar para fora a nossa imaginação, mas a gente vive outras vidas também, não só como leitor, porque quem escreve tem que ler muito, não só para entretenimento, mas para estudo. Mas, então, tipo, você vive várias vidas, sabe? Porque a Sensei comentou que eu gosto muito de escrever no cotidiano, mas eu quero escrever uma fantasia, uma high fantasy. Eu quero escrever uma fantasia, eu quero escrever coisas que não existem na realidade, para eu viver essa vida através da minha escrita. Enfim, escrever é muito bom. É muito bom. E você não precisa ficar presa, né, a isso. São essas histórias atuais. Eu tenho o objetivo de escrever uma história de cada gênero, mesmo que eu não goste, assim, eu tenho o objetivo para passar por tudo e falar, não, eu testei tudo. Exato, eu também quero isso, porque, tipo, daqui a pouco eu me encontro num mistério, num terror, num suspense, ao invés do romance, que era o que eu inicialmente escrevi, entendeu? E é um desafio, sabe? Eu quero escrever um personagem, por exemplo, com um arco negativo. E ele começa em uma situação e termina em uma situação pior do que ele está. É uma coisa que eu quero fazer. Assim, pode até não ficar bom, mas eu quero fazer. Exato, e esse é o ponto, é o teste, entendeu? É não se levar tão a sério, principalmente na escrita, tipo, não é que, ai meu Deus, eu tenho que ser a pessoa perfeita, especialista, não sei. Não, é o teste, se não ficar bom, tá tudo bem, é um teste. Eu só queria passar, testar, entendeu? Ver se
certo. É o que o próprio ditado já diz, né? Quem não arrisca, não petisca. Exatamente. Se você quer chegar a algum lugar, você tem que dar o primeiro passo. Se você vai dar esse primeiro passo descalço, de qualquer jeito, você precisa dar o primeiro passo para poder chegar em algum lugar, né? Exatamente. Sim. Gente, chegamos ao fim. Não. Já passamos até de 1 hora, tá? Tá. Eu já disse que eu falava muito. Não, mas a gente, que eu tava falando com a Jaque, cada vez mais esses papos têm ficado muito mais de 1 hora. Tipo, a gente conversando com a Ana ontem, eu me lembrei disso, mas por fim a minha cabeça foi longe. Cara, eu tô me sentindo no filme do Buzz, tipo, cada vez que a gente sai, né, que eu não sei se vocês já assistiram o novo filme do Buzz Lightyear. Cada vez que eles saem, tipo, passa 4 anos lá no planeta. Eu tô me sentindo assim, cada vez que a gente vai pro podcast, o negócio vai encurtando, tipo... O tempo passa mais rápido. Caramba, o que tá acontecendo? O tempo passa muito mais... É bom, sinal de que a conversa foi muito boa. Não, e com certeza... Fica ligada. Não, e com certeza a gente ficaria muito mais de 1 hora, que mais 1 hora falando. Tem muita coisa para falar, assim, né? Legal. Já pensou em encontro com toda essa galera, gente? Então, tá próximo, né? Já pensou? Cara! Quer dizer, com todo mundo não vai dar ainda, mas pelo menos com o pessoal aqui de São Paulo, que tem um povinho, né, maior, vai rolar, dia 19 de novembro. Eu vi isso, eu vi no... Como é o nome? No seu story. Isso. Falando, porque os detalhes estão no Facebook, só por causa da vida atribulada e coisa e tal, ainda não vi. É sério isso? É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. Dia 19 de novembro a gente vai se encontrar aqui, presencial, em São Paulo. Tem gente que tá vindo de outro estado, tá? Dia 19 é quando? É um sábado. É um sábado. É sábado. Um sábado. Véi, eu vou me planejar. Vou sair da Bahia pra ir. Oh, meu Deus! Caraca, porque no meu próximo rodízio não tem final de semana. Então, se eu for sexta de noite e voltar no domingo, eu não falto nada. Olha que maravilha. Ó. Aí. Olha só. Gente, esse encontro promete. Esse encontro promete. Ai, gente, eu fico até emocionada. Mas vocês têm que marcar lá, porque eu reservei para 20 pessoas. Aí eu ainda falei para ela assim, se eu precisar aumentar, você deixa com antecedência. Ela falou assim, ó, até tantos dias de antecedência você pode pedir mais, gente. Eu falei, então tá bom. Vou ver isso com calma, vou ver com os meus patrocinadores, né? É verdade. Eu não sou ainda assalariada. Até porque, gente, infelizmente as passagens estão assim absurdas de cara. Pois é, e tem que ver logo com antecedência, porque quanto mais cedo você vê, mais chances de você pegar mais barato. Quanto mais perto, mais caro é. Sim. Mas aí até o pessoal de Pernambuco, talvez, ainda não tenho certeza, mas talvez eu vá para Pernambuco em outubro. Outubro, final de outubro, talvez, não é certeza absoluta ainda, porque seria trabalho, mas ainda tá vendo se eu vou precisar ou não ir. Mas eu tenho, né? A gente estava conversando até ontem sobre isso, e ontem é porque a gente gravou o podcast com a Ana ontem, mas com certeza saiu há uma semana atrás. Mas da gente fazer uma turnê pelo Brasil com o pessoal da jornada. Para eu encontrar alguém. Tipo, quem foi mesmo que encontrou com a senhora? Foi Brendo? Foi quem mesmo? Foi Breno, que a gente... Breno e o Gabi João também. E a Gabi aqui em São Paulo. Sim, eu fiquei tipo, uau, Sensei tem pernas. Sensei tem pernas. Não é só isso daqui, não é só isso doce. Eu fico tipo assim, não é uma inteligência artificial nos ensinando. Não. De verdade, ela é real. De carne e osso. Aquelas pessoas, a gente fazendo um encontro, todo mundo chega na Juliana e faz assim, né? Você é intocável. Eu vou querer um autógrafo. Tipo assim, autógrafo a minha camisa, pelo amor de Deus. Você mudou minha vida.
assim, eu descobri que a minha linguagem do amor é palavra de afirmação, então não se espante. Porque, assim, Sensei, tipo, véi, se não fosse por você, eu nunca teria terminado de escrever Beco Sem Saída, eu nunca ia perceber que eu tenho potencial, sabe? E, tipo assim, a senhora é uma grande inspiração para mim, assim, como escritora, como produtora de conteúdo, tipo assim, o seu canal no YouTube, eu acho incrível, tipo, eu acho que eu praticamente já assisti todos os vídeos, eu sempre fico acompanhando, porque eu acho muito bom, assim, Sim. muito, muito, muito bom mesmo, eu coloco outras pessoas para assistir junto comigo, etc, para aprender. Eu falei sim, mas não é nem afirmando que é muito bom, mas assim, que mesmo os alunos, quando eu faço a grade de conteúdo, eu penso tanto nas pessoas novas, quanto em como aquilo também pode enriquecer os alunos que já são da jornada, porque os assuntos são muito diversos, né? Muitos enriquecem bastante cenas de ação. Tipo, eu ainda não escrevi nenhum livro com cena de ação, mas eu assisti o vídeo prestando atenção cada detalhe, porque eu sei que um dia pode ser útil. Com certeza. Eu adoro, sinceramente. Eu acho Obrigada. que a literatura brasileira vai ficar em débito com você, Sensei. Oh, meu Deus! Com certeza. Eu comentei isso ontem, foi assim, você tem noção que esse impacto, aqui a gente está em 3, é só nós duas falando, mas esse impacto é no Brasil inteiro. É gente de todos os cantos do Brasil com a mesma experiência e com a mesma sensação, gente. A gente está aprendendo muito. Eu realmente tenho que fazer uma turnê Brasil para ver um pouquinho de cada um de vocês. Quem sabe do ano que vem, que até o final do ano que vem eu quero trazer bem mais alunos, né, aqui para a jornada, porque eu faço tudo muito devagarzinho, turmas bem pequenininhas, para que eu consiga dosar essa experiência, né, e entender também onde precisa melhorar, onde precisa ajustar. A jornada 3.0 tá vindo aí. Vai ter melhorias, vai ter atualização. Quem tá na jornada vai receber atualização, tá? Sem problema nenhum. Não sou dessas que, tipo, não, você comprou a antiga, não vai ter acesso nova. Eu acho isso muito ruim quando acontece assim em alguns cursos. Mas, enfim, vai ter, quem ainda tá dentro do acesso, vai ter. Quem tá perdendo acesso? Porque eu queria só lembrar que tem gente que já vai fazer 2 anos dentro da jornada. Pois é, caraca. Eu fiz um ano em agosto. Então, já tá passando rápido, mas a gente vai criar um bem bolado também para essas pessoas, então não se preocupe para quem já tá chegando aí de 2 anos. E a jornada para o escritor? A gente vai, calma, eu preciso, tá nos planos, mas ainda vai demorar um pouquinho, porque primeiro eu preciso fazer a jornada chegar para formar mais escritores, para depois ter essa formação dos escritores para best-sellers. Esse é o objetivo, entendeu? O próximo passo, porque assim, a jornada ela ensina você também a dar seus primeiros passos para você divulgar a história, para você ensina ali os primeiros passos, né? Mas é tudo a primeira experiência, então às vezes também tudo é muito novo, a pessoa ainda está se achando e tal. Vocês dão esses primeiros passos. Beleza, depois a faculdade da jornada, após da jornada, vai ser focada em realmente. Porque assim, a jornada pode fazer quem quer ou não se profissionalizar. A segunda parte, né, eu quero realmente fazer para quem quer se profissionalizar e viver disso. Então, vai ser um pouquinho mais puxada também, porque vai ser para quem vai ser, né, com a profissão mesmo. Então, mas calma. Saiba que eu já estou na primeira turma. Exatamente. Saiba disso. Já era. As primeiras vagas já são nossas, tá? Já são nossas. Sensei, a senhora é incrível, uma professora excelente, sabe? Eu fico tipo, a única coisa que eu fico triste é de o português não ser um idioma tão difundido no mundo, porque muita gente perde seus ensinamentos. Já pensou em fazer vídeo em inglês, Pro? Eu preciso primeiro melhorar o meu inglês para fazer isso. Poxa, você ia arrasar, assim, mas sabe? Mas lá fora tem muita gente boa já, inclusive eu aprendo com muita gente boa também para trazer para vocês, mas assim, vamos fortificar os nossos brasileiros mesmo, para que a nossa literatura brasileira também se compare ou seja melhor até do que o pessoal lá fora, né? Literatura brasileira tem futuro, inclusive eu fui fazer
divulgação abrindo parcerias para a segunda edição de Beco Sem Saída, e, tipo assim, tem gente que está disponível para ler e divulgar de graça a sua história, porque é só pelo fato de ser nacional, entendeu? Nem querem saber o que é. Tipo assim, eu acho muito legal. Teve uma menina mesmo que falou que a missão dela era divulgar escritores, autores nacionais, porque a gente tinha qualidade. E eu fiquei honrada, sabe? Eu fiquei honrada dela ter se interessado na minha sinopse, sabe? E tem muita coisa. Gente, tem muita coisa boa. A gente está em um celeiro repleto de talentos incríveis. E se você fuçar um pouco mais, tem sim escritor sendo reconhecido lá fora. Eu lembro de um pouquinho antes de entrar na jornada, e eu tenho encontrado alguns escritores brasileiros. Uma que, depois que eu fui descobrir, porque eu sou muito lerda para ler, né? Mas, assim, eu fui descobrir depois que ela escrevia mais histórias hot, e ela estava dentro da Amazon, fazendo super sucesso na Amazon, ganhando reconhecimento. E depois eu encontrei uma de fantasia nórdica, que eu amei, tipo, a história, os vídeos, o conteúdo que ela faz, e ela ganhando super reconhecimento lá fora, os livros dela sendo traduzidos lá fora. E agora, recentemente, ela saiu do país, ela tem uma profissão paralela com a escrita, eu acho que ela é formada em biologia, alguma coisa nesse sentido, e ela está lá na Noruega, no país, tipo, na fonte da mitologia nórdica, ela bebendo da fonte, e ela está lá sendo super reconhecida. Então, assim, é procurar. Às vezes a gente fala, tem muita pessoa que fala assim, a literatura brasileira é ruim, mas é porque não procura, não vai atrás, simplesmente segue julgamento, vai no copia e cola, que muita gente fala. Mas tem muito talento por aí. Muito talento. E até falando assim, que a nossa literatura mais clássica é até reconhecida, mas é justamente isso, mas é muito mais a nossa literatura agora mais geek, essa literatura realmente mais popular. A nossa literatura contemporânea. Exato, porque as pessoas acham que não, é tudo muito banal, ou que histórias que você passa no Brasil não é legal. Não, a gente está aí com várias fantasias. A gente está vivendo num momento como um todo, isso não é só o meu discurso, num momento como um todo, como você mesmo falou, dessa pessoa que está com essa missão de divulgar pessoas, de fazer com que esse mercado olha, existem escritores brasileiros bons, né? Tem esse movimento e que está crescendo cada vez mais de afirmar que nós temos bons escritores aqui no Brasil também, não só dos clássicos, mas de histórias nerds, geeks, otakus aqui no Brasil. E que a gente tem capacidade, e muita capacidade, vamos agora pensar em questão de mercado, de competir com essas histórias best-sellers que saem por aí afora, né? Porque a gente olha, best-seller, a gente só vê estrangeiro, a gente tem muita coisa boa que compete igual, se não até melhor com essas histórias. Exatamente. Concordo. A gente vai chegar lá. Vamos, eu espero ver isso um dia, viu? E a gente vai ver. Fazer parte também, né? Com certeza. Helena, agora, eu não vou nem pedir a dica, porque você já deu muitas, que geralmente no final eu falo para você dar um conselho, mas você deu um conselho tão legal sobre falar das pessoas não desistirem, né? E você já deu o conselho antecipadamente, mas agora eu quero que você venda o seu peixe. Fale aqui, momento, venda o seu peixe. Fale aqui aonde que as pessoas podem te encontrar, onde que eles podem ler Beco Sem Saída, onde que eles podem esperar a próxima história que você está escrevendo. Vai, se comunica, se apresenta, se venda. Então, vocês podem encontrar Beco Sem Saída na Amazon, tanto na versão e-book quanto na versão física, em português, né? Eu estou no Instagram como helena.ribeiro.gfb, que são as minhas iniciais de batismo, né? E eu pretendo lançar primeiras impressões no início de janeiro de 2023. Na Amazon também, tudo meu vai ser na Amazon, porque a Amazon é uma ferramenta muito boa para autores independentes. E o meu direct está aberto para, se quiser conversar, se quiser surtar sobre o que o Beco Sem Saída. Então, se vocês lerem, eu vou ficar muito feliz, porque é uma história que eu quero que alcance o máximo de gente possíveis,
de preferência, os meus leitores ideais. E é uma história que, até se você não for a Gisele, vai fazer você ter um olhar mais sensível às pessoas que passam por isso, porque quem está de fora muitas vezes pergunta, meu Deus, ela não vê que isso faz mal para ela, porque ela não sai disso. Então, acho que o Becos Sem Saída traz um pouco dessa visão dos porquês, sabe? Assim, eu sei que é muito... Pode ser um pouco de arrogância da minha parte, mas me lembra um pouco É Assim Que Acaba, de Colin Hoover, sabe? O meu livro poderia ser um livro de Colin Hoover. Então, querer falar sobre relacionamento abusivo. Sim. Mas, tipo assim, deem uma chance para Becos Sem Saída. Comentem se vocês gostaram na Amazon. Falem a opinião sincera de vocês. Então, tipo... É isso, não sei vender meu peixe muito bem. Vendeu bem. Vendeu bem pra caramba. Não, eu com certeza não teria conseguido falar metade. Eu falo pelos cotovelos. Não, foi ótimo, cara. Foi ótimo. Meninas, muito obrigada, Jaque. Muito obrigada por você, mais uma vez, conduzir essa conversa junto comigo. Helena, muito obrigada. Espero te encontrar quando você lançar o seu próximo. Você volta aqui para a gente conversar sobre o próximo tema. Sim. Inclusive, Sensei, a senhora vai fazer parte dos bastidores. Você vai ver. Sim, já esperando em casa. Sim, Sensei, a sua crítica é importantíssima. A senhora vai na jugular do jeitinho que eu gosto. Mas é pro bem, Perfeito, eu vou pro bem. Sim, Becos Sem Saída não seria o que é hoje sem a senhora. Obrigada, gente. Mas eu que fico, assim, emocionadíssima em ver a evolução de vocês, porque quando eu construí a jornada, eu tinha muito medo de ser, eu não queria de maneira nenhuma que ele fosse aquele curso, um self-service, que a pessoa, né, vê e às vezes esquece de fazer, só comprou e nunca fez, e que fosse aquele curso que a pessoa fizesse e nunca botasse em prática. Mas não, vocês aplicam e escrevem de fato. É isso, é formando escritores, porque vocês não só escrevem aquela história lá, mas vocês continuam escrevendo outras coisas, e isso para mim é fantástico, assim, é fantástico. É o melhor agradecimento que vocês podem fazer, é continuar escrevendo, sabe? Escrever e colocar mais histórias boas nesse mundo, assim, é lindo, faz todo o trabalho valer a pena. Sim, com certeza eu irei seguir em frente. Eu tenho certeza que Jaque também, que eu sempre vejo ela no QG dela, mostrando no Instagram o que está fazendo, o que está planejando. Então, assim, Stephanie também, Isis também, todo mundo eu vejo. Então, tipo, se essa forma de agradecimento, a gente está correndo atrás. Que ótimo, eu fico feliz, eu fico muito feliz mesmo. Muito obrigada, gente. Beijo grandes e até o próximo. Eu te espero no próximo também. Gabi. Helena, olha, ela deixa me agora. É emoção. Gente, tchau, até a próxima. Falou, gente, até a próxima. Então, alguém resolveu fazer participação de música ao vivo aqui.